Olivia Rodrigo hoje é uma das maiores artistas do mundo, mas o fato é de que Olivia Rodrigo só é quem é hoje por causa de tudo que aconteceu em 2021, tá? Olivia Rodrigo teve um dos melhores inícios de carreira que um artista pode sonhar em ter, mas 2021 foi um ano caótico pra ela, cara. Teve álbum explodindo, teve música explodindo no TikTok, mas também teve muita polêmica e teve um triângulo amoroso aí que é perpetuado até hoje, essa polêmica, tá? Então pode falar o que quiser, eu não tô, Deus me livre falar que a Olivia Rodrigo não é talentosa, tá? Eu sou muito fã dela, mas ela só é quem ela hoje, cara, devido a tudo ao englobado de coisas que aconteceram em 2021, que gerou esse fenômeno, né? Porque o surgimento da Olivia Rodrigo na indústria foi um fenômeno, cara, que artista que no primeiro single já estoura. Muito raro, né? Então a gente vai estar olhando de perto esse caótico início de carreira da Olivia Rodrigo agora. Se você ama música pop e cultura pop e ainda não é inscrito, cara, você tem que se inscrever aqui, é Central da Música no Brasil, beleza? Eu sou o Vinícius e bora lá. Bom, primeiro precisamos dizer que Olivia Rodrigo, antes de surgir com Driver's License e antes de surgir pro mundo, né, ela já não era uma total who, tá? Ela, assim como muitas, e assim como a Sabrina Carpenter, que vai aparecer mais à frente nesse vídeo, ela também surgiu e começou sua carreira na Disney, tá? Fazendo algumas séries, já ganhando ali uma certa famazinha, né? E foi um grande encurtador de caminhos para sua carreira musical. Mas vamos logo para o que interessa. Em 2020, Olivia Rodrigo assinou com a Geffen Records, a gravadora, e em 8 de janeiro de 2021, cara, seria o começo de tudo, tá? Ela lançou o primeiro single oficial da sua carreira solo, Driver's License. Ninguém, nem a Olivia, nem a gravadora, nem o Dan Nigro, que é um grande produtor aí renomado hoje em dia, esperava e previa a magnitude do que iria acontecer, tá? Porque simplesmente Driver's License transformou em um fenômeno, tá? Por diversos fatores, cara, diversos fatores. A música explodiu no TikTok, explodiu, mas assim, de uma maneira gigantesca. E fato é que essa música é incrível, né? Fato é que essa música é incrível. Explodiu também porque é uma baita música. Só que aí tem um negocinho aí, né? Além de ser uma baita música, os fãs pegaram a letra ali e não demorou muito para eles ligarem a letra ao que estava diretamente acontecendo na vida da Olivia Rodrigo, tá? Porque olha só, gente, a história é a seguinte. Em 2019, a Olivia Rodrigo tinha até então 16 anos e o Joshua Bassett, na época tinha 18, era o parceiro ali, né, de filmagem, né? Gravava junto com ela a série High School Music, The Musical. E na série eles faziam um casal, tá? Só que a química deles foi transbordando a tela e, enfim, com o tempo eles passaram a meio que ficarem juntos, né? E um fato importante, tá? O Joshua ensinou a Olivia Rodrigo a dirigir no carro dele. Só que em meados de 2020 o relacionamento acabou nos bastidores, ninguém sabe o motivo exato, tá? E aí pouquíssimo tempo depois, cara, ainda em 2020, o Joshua Bassett foi visto constantemente com a Sabrina Carpenter, né? Tem algumas fotos deles tirados por paparazzi almoçando, tem vídeo dos dois no TikTok, onde eles se fantasiaram no Halloween Shark Boy Love Girl. Então, assim, eles nunca assumiram nada, mas, né, o público deduziu isso. E agora vamos dar uma olhadinha na letra de Driver's License pra gente ver um negocinho. Primeiro que ela começa, né, falando que ela tirou a carteira de motorista dela semana passada, como a gente sempre conversava, porque você tava tão empolgado que eu finalmente fosse dirigir até a sua casa. Mas hoje eu dirigi pelos subúrbios chorando porque você não estava comigo. E aqui que vem o negócio, né, que ficou claro sobre o que era. E você provavelmente está com aquela garota loira, a que sempre me fez duvidar. Ela é muito mais velha que eu e ela é tudo aquilo que me deixa insegura. Então aí pronto, né? Pronto, Olivia não deu uma indireta, deu uma direta em Driver's License sobre o que era, sobre quem era, e aí a internet caiu em cima, tá? Só que aí veio resposta, tá? Foi uma guerra, cara, foi uma guerra musical, tá? Driver's License veio no dia 8 de janeiro, tá? No dia 14 de janeiro, 6 dias depois, o Joshua lançou um single que já estava programado e ele jura que a música já estava escrita e já estava tudo certo, mas o clipe mostra ele dirigindo um carro idêntico ao da Olivia em Driver's License e a letra diz: você está mentindo para si mesma, contando a sua versão da história.
E a internet caiu matando em cima do Joshua, né? Eu vou fazer talvez um vídeo só sobre isso, mas o Joshua foi o que, sombra de dúvidas, o mais prejudicado dessa história. O cara quase morreu devido a isso, tá? E aí, 2 semanas após Driver's License, a Sabrina Carpenter respondeu a indireta com Skin, tá? E ela disse, né? Talvez loira fosse a única rima. Você pode tentar mexer com a minha mente enquanto ele está na minha pele, tá? Traduzindo fica meio estranho, mas basicamente ela disse que o drama da Olivia não conseguia estragar a felicidade dela com o Joshua, né? Que não tinha cabimento que a Olivia estava fazendo, sendo que os dois já tinham terminados, né? E tem mais um monte de outras indiretas nessa música, né? Tem uma parte que ela fala: você está agora nos holofotes, mas eu já estive nos holofotes a minha vida inteira. Cara, vale muito a pena quem nunca viu olhar essas 3 músicas na realidade, né? E aí, cara, dividiu a internet, essa é uma das maiores polêmicas do mundo pop nos últimos anos, sem sombra de dúvidas, cara. Público até hoje, né, é dividido entre time Olivia, time Sabrina, ainda existe uma rivalidade. Então, fora isso, olha só, gente, que loucura, né? Driver's License foi um hitzão que tava em tudo que é lugar e ganhou tudo que é prêmio. Concatenado a isso, você ainda tinha essa lore, né? Essa história, essa fofoca, esse babado por trás da música. Isso engrandece muito uma música, né? Mas, cara, quem que não... Sério, gente, uma rivalidade dessas, a galera fica doida, né? Uma história dessas, uma fofoca desse tamanho é pra parar o mundo pop, né? Então, gente, só pra traduzir aqui para números, Driver's License quebrou o recorde do Spotify de maior número de transmissões diárias de uma canção não natalina, com mais de 15 milhões de transmissões globais no dia que lançou e mais de 17 milhões de transmissões no dia seguinte, quebrou 2 vezes o recorde, né? E também foi a primeira canção da história a atingir 80 milhões de streams em apenas 7 dias. Tá? Nem preciso dizer que a música estreou em primeiro lugar na Billboard Hot 100 e alcançou o número 1 no mundo inteiro, né? No dia 1º de abril, então, a Olivia Rodrigo lançou o seu segundo single, Deja Vu, tá? Que estreou na 8ª posição na Billboard Hot 100, tornando-a a primeira artista a estrear seus 2 primeiros lançamentos no top 10 do Hot 100, cara. Isso é loucura, não é? Os 2 primeiros singles de uma artista, tudo bem, né? Que ela tem uma bagagenzinha da Disney. Mas mesmo assim, cara, a Olivia Rodrigo é isso que eu falo, cara. O início de carreira dela é um dos melhores que eu já vi, sabe? Do mundo moderno, da era moderna, é um dos melhores que eu já vi, cara. É loucura, né? Se a gente parar pra pensar, a gente normalizou isso, mas é totalmente loucura. E aí, o seu terceiro single, Good For You, lançado em 14 de maio de 2021, tornou seu segundo single a estrear em primeiro lugar no Hot 100. A essa altura, a Olivia Rodrigo já era gigantesca, né? Com a fofoca rolando de lado, o hype pro seu álbum Soar era gigantesco, então o Soar veio, né? Seu primeiro álbum de estúdio foi lançado em 21 de maio e foi muito aclamado pela crítica, né? Foi muito aclamado pela crítica. Assim, eu acho o Soar um álbum incrível. A Olivia Rodrigo só tem 2 álbuns que são 2 álbuns incríveis. E eu acho que não poderia ser um álbum melhor, sabe, pro início de carreira dela. Esse álbum ele é tão sincero, as letras dele são tão honestas, sabe? É diferente de quase tudo que a gente vinha vendo no mundo pop naquela época. E ela conseguiu mostrar muito a sua diversidade de músicas lentas, né? Baladas, com letras profundas e músicas agitadas como Good For You, por exemplo. É um álbum incrível, cara. É um álbum incrível, com letras incríveis, letras muito sinceras. Eu acho que essa profundidade dele que fez a fanbase da Olivia Rodrigo crescer e nascer quase que imediatamente, né? Na semana de lançamento do Soar, a Olivia colocou todas as 11 faixas do álbum dentro do top 30 da Billboard de forma simultânea, tá? O Soar também se tornou o primeiro álbum de estreia por uma artista feminina com o maior número de streams na primeira semana na história dos Estados Unidos. Foram 385 milhões de streams em 7 dias, cara. É loucura o que esse álbum fez. Fora, né, que ganhou tudo que é prêmio que você pode imaginar. Ganhou 3 Grammy, 3 VMA, EMA, Apple Music Awards, mas tudo que você imaginar, tá? Incluindo Best New Artist e Melhor Álbum Vocal Pop. A Olivia Rodrigo tava tão relevante na época que ela foi até chamada na Casa Branca
pelo até então presidente na época, Joe Biden, para fazer alguns vídeos lá incentivando a galera a se vacinar na época, né? Então assim, cara, foi um ano decisivo, foi o ano que mudou tudo na vida e na carreira da Olivia Rodrigo, e foi um ano caótico, né? Foi um ano caótico, cara. Se imagine na pele da Olivia Rodrigo em 2021, né? Quebrando recordes, né? Ninguém imaginava, nem ela, que o primeiro single dela quebraria recordes. A internet inteira revirando e julgando e dando palpite na vida pessoal dela, nos relacionamentos dela. E a Sabrina Carpenter respondendo do outro lado. E Joshua Bassett também falando. Uma loucura, né? Mas 2021 definitivamente foi o ano que mudou tudo pra ela. E ela também viria a fazer história nos anos seguintes. Mas 2021 foi o início, entendeu? O início da Olivia que conhecemos hoje, da grande artista que ela é, tá? Só pra deixar claro, tá? Porque eu não quero causar muita confusão aí nos comentários, mas esse triângulo amoroso já foi dissolvido, tá? Hoje, como eu disse, ainda existe picuinha e rivalidade entre fãs da Olivia Rodrigo e fãs da Sabrina Carpenter, mas não existe mais, tá? As duas já tiraram fotos juntas, já foram flagradas conversando em premiação, já não existe, tá? Não existe mais essa rivalidade. Só entre os fãs, né? Só na cabeça dos fãs. Enfim, cara, eu quero saber a sua opinião aí. Se você lembra, né? Se você estava acompanhando esse crescimento astronômico, o surgimento de Olivia Rodrigo no mundo pop, tá? Ela que veio também sempre com uma proposta bem diferente, né? De um lado você tem baladas como Driver's License, Deja Vu, do outro lado você tem o lado mais rock dela, né? Influenciado muito por... Ela cresceu escutando bandas de rock que o seu pai gostava, então isso influenciou muito ela. Alguns comparam ela a Demi Lovato, a Avril Lavigne. Então ela sempre trouxe algo diferente do que a gente sempre viu no mundo pop, tá? Então comenta aí o que você acha dela. E se você tá chegando pela primeira vez aqui no canal, cara, eu já falei no início, eu vou falar de novo. Você tem que se inscrever aqui, é a Central da Música Pop no Brasil, beleza? Vai estar passando 3 vídeos aí na tela, clica em um deles que você não vai se arrepender, beleza? E é isso. Eu sou o Vinícius, até a próxima. Ruiz.